Seu patrimônio está 100% em reais. Se a resposta for sim, eu preciso te dar um alerta que é urgente. Você está correndo um risco gigantesco que a maior parte dos brasileiros nem sequer percebe. E eu sei que parece seguro, né? Dinheiro no banco, na poupança, talvez alguns investimentos em renda fixa. É o que a gente aprendeu a vida inteira. Aquele pensamento de que o real é a nossa moeda, é o que nós temos. Mas se eu te dissesse que essa segurança é uma armadilha, que silenciosamente a inflação está devorando o seu poder de compra, que o seu dinheiro está perdendo valor dia após dia e que você está completamente vulnerável a crises que podem evaporar suas economias. A verdade é que concentrar tudo em reais é uma aposta perigosíssima. Eu sou o William Trapazon, sou investidor profissional em criptoativos, eu já ganhei milhões de dólares investindo nisso e ajudo hoje centenas de pessoas a fazer o mesmo, sem promessa de retorno, sem ficar com o dinheiro de ninguém e sem vender nenhum curso. Então, se o seu interesse é aprender a ter retorno investindo, já me segue aí e se inscreve nesse canal, ativa o sininho para não perder nada. E fica comigo até o final, porque essa informação pode mudar a sua vida, literalmente. O que ninguém te contou é que o governo tem uma meta de desvalorização do dinheiro anual. Então, olha que pegadinha é essa, tá? É muito difícil você colocar numa aplicação de renda fixa, como eu vou te mostrar, e ganhar mais do quanto o governo desvaloriza o próprio dinheiro. Então, quando a gente olha a desvalorização do dinheiro, essa meta, se chama tecnicamente de meta de inflação, ninguém quer saber dessa coisa de inflação, mas todo mundo quer saber o porquê que as coisas não param de subir de preço. Então você vê o efeito prático disso, o seu celular custa cada vez mais caro, o celular novo é mais de 10 mil reais, um terreno custa mais de 400 mil reais, um carro novo custa mais de 100 mil reais, uma casa de 1 milhão não é mais uma casa tão grande assim como foi no passado. Então esse efeito das coisas custarem cada vez mais caro é o efeito composto da desvalorização generalizada do nosso dinheiro. Então o dinheiro desvaloriza, o preço das coisas sobe e se tornem incompráveis, né? E o nosso dinheiro investido, raramente ele paga essa desvalorização criada pelo governo. Mas vamos entender primeira coisa, o governo tem uma meta de desvalorizar o dinheiro, que significa o quê? Que é garantido que isso vai continuar acontecendo ao longo do tempo. Essa meta raramente é alcançada, quer dizer que o dinheiro desvaloriza acima do que o governo deveria garantir, né? Em termos de desvalorização, deveria buscar alcançar. Então, nós temos aí, hoje, a meta de inflação é de 3% ao ano. Essa meta, ao longo do tempo, nós fizemos uma conta aqui, pegamos a média de 5 anos do que realmente aconteceu. Nós, mantendo a meta dos últimos 5 anos, nós vamos ter, em 2028, cerca de 28% de perda do poder de compra. É muita coisa. Isso se mantiver dentro da meta média dos últimos 5 anos. A meta é de 3% ao ano, a inflação acumulada no final do ano era de 4,95%, a inflação atual acumulada é de mais de 5%, é 5,32% acumulado em 12 meses. Então, de novo, está bem acima da meta, quase dobramos a meta da inflação já, ou seja, o dinheiro está desvalorizando muito, muito mais rápido. Para vocês terem uma noção do que é o efeito composto disso, a gente tem uma inflação de 5%. Ela leva qualquer capital a zero em 14 anos. Com 5%, qualquer patrimônio vira zero. Na prática isso não acontece, né? O que acontece é que as coisas custam cada vez mais caro e o seu dinheiro vai perdendo valor. Então se você guardasse dinheiro no colchão, aí sim, né? Seu dinheiro não compraria mais nada em 14 anos. Essa seria a aproximação. Mas se você comprou um imóvel, você comprou um carro, comprou um bem, essas coisas vão custar cada vez mais caro. Não seu carro vai valer cada vez mais não, né? Mas imóveis, algumas coisas que são escassas acabam valorizando realmente de preço. E aí o fenômeno no fim do dia é seu dinheiro não compra mais as mesmas coisas, tá? Isso que é o fenômeno da perda do poder de compra. Então, o primeiro vetor que você tem que entender é que se você tem dinheiro em reais, você guarda em reais, investe em reais apenas, você tem essa camada jogando contra você. Ela existe em outros países também, existe no dólar, existe no euro, mas no Brasil é muito maior. Esse efeito matematicamente é muito mais significativo do que em outros países. Olha esse exemplo aqui, tá? A gente pegou o ganho do CDI, 100% CDI, que é um benchmark no Brasil. Todo mundo quer ganhar um pouquinho mais que o CDI, que é um índice aí de retorno associado à taxa básica de juros. Então, alguém que investir e ganhou 100% do CDI em 10 anos, vamos pegar um horizonte mais longo, tá? O que aconteceu com essa pessoa? Ela ganhou 144% no acumulado dos 10 anos. Se a gente descontar o IPCA, que é um índice de inflação, o índice oficial, aí a pessoa ganhou 40% em 10 anos, que dá menos de 4% por ano. E se a gente descontar o quanto o dinheiro foi realmente desvalorizado pelo governo, que é a linha em vermelho, aí você vê que você está 18% negativo, mesmo que tenha investido com rendimento de 100% de CDI. Então, não importa se você ganhou CDI mais 1, CDI mais 5, você vai estar no negativo de qualquer maneira, é muito fácil de ver isso. E quando a gente desconta o dólar do CDI, aí também tem um retorno de 11% acumulado em 10 anos. É nada. Então, você mal manteve o dinheiro ali. E o que as pessoas pensam? Eu tenho R$1 milhão, eu coloco numa renda fixa, eu vivo daquele rendimento
ali da renda fixa. Ganho 15% ao ano com a taxa de juros atual. 15% ao ano tem 150 mil para viver da renda fixa. Só que não, seu dinheiro que está lá rendendo juros, ele está se desvalorizando e o próprio juro aí que você está recebendo está desvalorizando. Então é muito substancial o efeito da desvalorização do dinheiro. Mesmo que você seja muito rico, mesmo que seu patrimônio esteja muito bem investido, é um desafio para qualquer investidor superar essa taxa de retorno. E quando eu falo do IPCA, a gente sabe que é uma generalização dos preços do Brasil, medida aí por uma cesta, que é definida basicamente pelo governo. Enquanto o aumento real dos preços é muito maior, né? Imóveis dobraram na pandemia, carros subiram de preço na pandemia, até carro usado subiu de preço, um fenômeno maluco aí, ou seja, as coisas sobem mais de preço na prática, o celular subiu muito mais de preço e vai continuar subindo. Essa é a encrenca, tá? O governo tem uma meta de desvalorizar o dinheiro e essa meta vai ser sempre superada, né? A gente pode esperar por isso. Então, o efeito é muito, muito drástico, é isso que eu queria que você conhecesse no primeiro lugar. Então, essa é a primeira encrenca, tá? Outra analogia, para você ter noção quantas coisas desvalorizaram, é utilizar a lembrança de quanto valia R$1 milhão em 94, quando lançaram o Plano Real. Você tem aí memória de alguém que é milionário, uma casa de R$1 milhão, o quanto isso tem de valor. Mas hoje em dia, por R$1 milhão você não compra uma grandiosíssima casa. E isso é assustador. E por que isso? Sendo descontado do IPCA, então, que é esse índice de inflação geral, que o próprio governo mede. A gente vai ter que, hoje, para você ter R$1 milhão equivalente a R$1 milhão lá em 94, você teria que ter R$8 milhões, ou mais de R$8 milhões. Então, é 8 vezes mais. Essa foi a perda do poder de compra composto usando o indicador oficial da inflação. Na verdade, é muito pior que isso. Então, esse é o fenômeno da desvalorização do dinheiro, é um fenômeno que vai continuar acontecendo, de novo, porque o governo tem meta de desvalorizar o dinheiro. E coloca isso aí na sua cabeça para você se dar bem. A segunda coisa, isso acontece em todos os países. O Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele fala, guardadores, poupadores são perdedores. Porque isso acontece com todos os países. Acontece que no Brasil isso é intensificado. Tá? Então, não dá para marcar bobeira e ignorar isso. Tá? O fim do dia, daqui a 10 anos você não vai conseguir trocar de carro, não vai conseguir comprar um celular mais novo, não adianta trabalhar mais horas, não vai resolver o problema. Você tem que realmente agir com inteligência. É isso que eu quero que vocês gravem nessa primeira parte. A segunda informação interessante é que a gente, além de perder dinheiro para nós mesmos, o nosso dinheiro vai valer cada vez menos, a gente ainda perde dinheiro em relação às pessoas normais do restante do mundo, né, que elas estão em dólares. Então, o dinheiro do mundo é dólares. Não é o euro, não é a moeda chinesa, não é outra moeda, moeda mexicana, é a moeda dos Estados Unidos. E nós perdemos valor em relação a nós mesmos e nós perdemos valor em relação à moeda americana. Um bom exemplo disso, a gente pode olhar o gráfico da Bolsa Brasileira em reais e a Bolsa Brasileira em dólares. A gente vai ter uma boa noção do quanto parece que a Bolsa Brasileira está matando a pau, por exemplo, nesse momento aqui, onde ela renovou máximas históricas há muito poucos dias. Então, a gente tem a Bolsa com período de 10 anos aqui, cresceu 150% em reais, né? Olha, em pontos, que é a métrica utilizada. E se a gente olhar a mesma bolsa em dólares, então, a bolsa, né, as empresas, elas superam essa perda do poder de compra, né? Mas vamos olhar em dólares, então o que aconteceu? A mesma bolsa de valores em 10 anos, menos 16%. Então, tem uma nova taxa de desconto. Além do nosso dinheiro desvalorizar cada vez mais, nós temos o dólar, né, como uma segunda taxa de desconto, desvalorizando o nosso dinheiro. Então, se você tem o menor interesse em proteger seu dinheiro, uma parte substancial dessa proteção é ter uma parte do seu dinheiro em dólares. Não é trocar todos os reais por dólares, não é vender sua casa e colocar em dólares, não é nada disso, né? Você também tem que investir em dólares, senão você também tende a se dar mal, vai ter um efeito composto negativo do dólar, apesar de não ser tão grave. Mas o ponto é que uma parte do seu dinheiro tem que estar em dólares e você tem, sobre isso, né, tem que investir da maneira certa. Então, não é só comprar dólares, não é só abrir uma conta em qualquer banco aqui do Brasil e mandar dólares para lá, comprar qualquer coisa. Você tem que agir da maneira certa. Isso é material, na verdade, para um próximo vídeo. Como é que se dolariza da maneira certa, como que é a forma mais barata de dolarizar, como que se investe em dólares, e já vou dar um spoilerzinho, é claro que criptoativos tem tudo a ver com isso, porque hoje é a ferramenta mais barata de dolarização disponível e com uma série de vantagens até tributárias. Então, vou entrar nesse detalhe nos próximos vídeos. Mas por hora, memoriza isso, tá? O real vai desvalorizar cada vez mais, o dólar vai desvalorizar o real sempre assim, ao longo do tempo, e substancialmente agora nós temos sinais de curto prazo para que o dólar volte a andar bastante forte e desvalorizar mais ainda
a carteira de quem tem todo o patrimônio em reais. Então é bem importante esse recado para que você entenda coisas que vão afetar a sua vida para sempre e algumas coisas vão afetar a sua vida assim, em poucos meses. Não dá mais para ignorar isso. Seja qual for sua estratégia de investimentos, ela precisa considerar as regras do jogo. Entender as regras é o primeiro passo para encontrar as melhores estratégias e evitar problemas. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, te alertou de alguma maneira a entender esse cenário, então me ajuda a espalhar essa informação, deixe seu like aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre esse e outros temas quentes do mundo de investimentos e do mundo cripto. E claro, comente a sua maior dúvida sobre dolarização. Sua dúvida pode virar o tema do próximo vídeo. Tenho várias ideias aí, mas essa dúvida vai contribuir. Se você precisa de ajuda para desenhar uma estratégia de investimento alinhada a essa nova realidade, levando em conta todas essas nuances de erros que são fáceis de cometer, confira no link da descrição, onde eu apresento uma simulação de investimentos que é a porta de entrada para investidores com potencial resolverem suas dúvidas no detalhe. Obrigado por ficar comigo até o final aqui e até o próximo vídeo.